Nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas que estão acompanhando pela rádio Vida Nova. Estamos dando início a mais essa atividade aos domingos. Então eu convido a todos para fazermos uma prece, fechemos os olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais esta manhã, onde nos encontramos, nos reunidos, em sintonia com o nosso Mestre Jesus, estejamos aonde estivermos, aqui ou em algum outro lugar. Com certeza as suas energias, o seu amor, estará envolvendo cada um de nós, que neste momento estejamos mentalizando. Mestre Jesus, permitir que teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos inspirar, para que possamos encontrar as melhores palavras para a colocação dos ensinamentos desta manhã, e que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais essa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje sobre o tema Formação dos Seres Vivos. Está no Livro dos Espíritos, as questões 43 a 49, e nós complementamos com o livro A Gênese, capítulo 7, versículos 22 e 23, e capítulo 10, versículos 1 a 8. Esse tema, a formação dos seres vivos, que faz parte do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a criação. E sobre esse tema, a criação, nós já vimos no dia 23 do 10, formação dos mundos. Quem não teve a oportunidade de assistir, é só pegar lá pelo YouTube ou pelo Facebook, que tem essa palestra lá. E a nossa de hoje é a continuidade daquela formação dos mundos. Nós vamos falar hoje sobre formação dos seres vivos. Mais para frente nós vamos falar sobre o povoamento da Terra, vamos falar sobre Adão, diversidade das raças humanas. Essa diversidade das raças humanas, hoje a gente já vai começar a entender por que nós somos tão diferentes em raças, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Eu faço uma pergunta: quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? É uma pergunta que todos nós fazemos, né? Quem nasceu primeiro? Ao longo da nossa exposição desta manhã, nós vamos descobrir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Iniciando, nós vamos começar com uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 43. Kardec pergunta aos espíritos: quando a Terra começou a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Cada fase terrestre vem aparecendo os seres vivos apropriados às condições do planeta. A ciência hoje já prova dos dinossauros, né? Daqueles animais de porte muito grande e que viveram aí alguns milênios ou milhões de anos atrás. Precisar exatamente a data, eu acredito que é impossível a data precisa do aparecimento desses animais. Mas sabemos que eles viveram há algum tempo atrás. No livro A Gênese, ele vai nos ensinar melhor a compreender essas fases do nosso planeta.
Porque aqui diz assim, que no começo tudo era um caos. Que caos era esse? Vamos ver lá no livro da Gênesis. Está no capítulo 7, item 22. Então começa assim, com matéria esbraseadas, ou seja, em brasas, dilatações, onde se expandiam a lava interior, lava vulcânica, lava interior se expandiam para fora da Terra. Então estava tudo em confusão. Ainda nessa fase não existia condições ainda de terem seres vivos como a gente conhece, né? Em carne, em espírito poderia até ser que haveria espíritos ali ainda desencarnados naquela matéria esbraseada. Mas vida do jeito que a gente conhece, não. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície da terra. Então não havia terra, havia só água, né? Porque tinha pouca profundeza, tinha pouca terra, então as águas estavam sobre a superfície. O ar, pouco a pouco, expurgado das matérias pesadas, momentaneamente em estado gasoso. Então o ar, ele era muito pesado, muito impuro, nós não tínhamos oxigênio necessário para que a vida começasse a se manifestar. Quando diz que o ar foi pouco a pouco expurgado das matérias pesadas, diz que ele foi pouco a pouco sendo limpo dessas matérias pesadas. Então o oxigênio, que ainda era muito impuro, não havia oxigênio necessário para que houvesse a manifestação da vida, seja animal ou seja vegetal. Começa a se formar as camadas de terreno de sedimento. Então, depois de tudo isso, começa-se a formar as camadas. Com as lavas vulcânicas que jogavam lavas para fora, a água foi tomando lugares nesses buracos. E aí começam a surgir as camadas de terreno, né? E somente depois que começa a aparecer os primeiros seres vivos do reino vegetal e animal. Então, aí que se começa a aparecer aqueles animais de porte grandiosos, né? Os dinossauros, tiranossauros, aqueles animais que a gente já conhece pelas histórias. E antes disso já começa também o reino vegetal, porque senão esses animais também não teriam do que se alimentar. Então haveria necessário primeiro do vegetal para depois o animal, para que esses animais tivessem o que se alimentar. Aí no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? De onde vieram esses seres? E os Espíritos respondem: a Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos, todos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. A crisálida, para quem não conhece, é o estágio intermediário entre a larva e o adulto no desenvolvimento de certos insetos que passam pela metamorfose completa. Exemplo, a borboleta. Então, ela passa de um estágio do outro, de uma transformação ao outro, até se transformar na borboleta. As sementes das plantas, como diz o texto aqui, é um ótimo exemplo para o nosso entendimento quando em estado latente. Quando a gente coloca uma semente aqui em cima, sobre essa mesa, pode ficar aqui séculos. Ela não vai nascer, ela não vai germinar. Mas a partir do momento que a gente coloca ela
em situação favorável ao seu desenvolvimento na Terra, né? Com tudo que ela precisa de energia para que ela possa eclodir, ela vai nascer. Naturalmente, ela vai nascer e vai eclodir. Assim também todos os seres vivos estavam, a Terra continha esses germes, né, em estado latente, aguardando o quê? Aguardando as condições para que a Terra gerasse as condições climáticas necessárias para que tudo se desenvolvesse. E aí, mais uma vez, a gente vai se socorrer do livro da Gênesis, que nos ajuda a compreender melhor essa questão 44 do livro dos Espíritos. Percebam que as ligações, os livros, eles estão interligados um entre o outro. A Gênese, nessa parte, se encaixa com o livro dos Espíritos nessa questão que nós estamos estudando. Então, no livro na Gênese, para quem tem, é o capítulo 7, item 23, fala assim: a vida se manifesta logo que as condições lhe são propícias, e que cada espécie nasce desde que se produzam as condições próprias para a sua existência. Então, cada um vai nascendo de acordo com a climatização do planeta, de acordo com a espécie de cada um. Tem espécie que aguentava muito mais calor, então nasceu antes. Outras menos calor, iam nascendo depois. Então, conforme o planeta ia adquirindo as condições necessárias para cada espécie, vegetal ou animal, cada uma dessas espécies iam nascendo. E o capítulo 10, item 2, diz o seguinte: tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Olha que informação interessante. A criação foi múltipla, não foi um casal de cada espécie, né? Aí está aqui uma discordância bíblica, né? Que houve só um casal e a partir daquele casal toda a espécie humana, né? Então, aqui há discordância bíblica. Depois lá nós vamos falar sobre concordância e discordâncias bíblicas, mas é para uma outra palestra. Para hoje, esse é um ponto, né? Então, a criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Então, cada espécie animal, galinha, então, criação múltipla. E outros animais, eu citei a galinha porque nós estamos, no começo nós perguntamos, quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha, né? Então, a criação múltipla dos primeiros casais de cada espécie. Por quê? Há a necessidade da criação múltipla de cada espécie. Hoje a gente sabe do trabalho importante que as abelhas fazem, que os pássaros fazem, sobre a polinização dos frutos. Então, há necessidade de diversas espécies para que esse acasalamento entre as espécies poderiam acontecer de forma que a vida continuasse por si só. Não haveria mais a necessidade desses germes em estado latente, mas a própria natureza por si só, ela já ia conseguindo replicar cada uma dessas espécies. Continuando, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Onde estavam esses elementos, esses germes? Onde eles estavam? E os Espíritos respondem, eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, entre os espíritos ou entre outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Então, a resposta dos Espíritos diz que esses elementos poderiam estar no espaço, poderiam estar em outros planetas ou poderiam estar entre os espíritos, aguardando o quê? As condições necessárias da Terra, as condições climáticas de cada uma das nossas fases para que esses germes se eclodissem. E a Gênesis também vai nos ajudar aqui
no capítulo 10, item 1, diz assim: houve um tempo em que os animais não existiam. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria condições necessárias à sua existência. Então, teve que ter muita paciência, muita calma, tudo ao seu tempo. E ainda hoje é assim, né? Tudo ao seu tempo. A gente não consegue colher uma manga na sua flor. Tem que esperar, ela vai dar flor, ela vai crescer, ela vai madurar, para depois a gente conseguir comê-la, né? O capítulo 10, item 2, disse assim: cada espécie animal saiu de vários casais, criados ou germinados simultaneamente em diferentes lugares. Então não é só num lugar, em diferentes lugares do nosso planeta foi criado casais, e vegetais também, né? Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim: existem ainda hoje, né, em nossos dias, seres que nasçam espontaneamente? Será que tem seres que nascem espontaneamente? E a resposta é sim, existem seres que nascem espontaneamente. Mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Então a resposta é clara quando se diz que sim, né? Todos nós temos esses germes em estado latente e que aguardam as condições necessárias para o nosso desencarne, quando nós vamos criar condições necessárias para que esse mundo dormite, para que esse mundo se crie, né? A minha opinião muito pessoal é que muitas coisas ainda hoje se cria em função do nosso descuido, né, com o meio ambiente, com a poluição do ar, com a poluição dos rios, com a falta nosso de cuidado com o meio ambiente, com as florestas, com os animais. É o nosso desrespeito com o nosso meio ambiente. Então surgem novos vírus, novas doenças. Então é um mundo que está em estado latente e que a Terra propicia determinadas condições para que esses seres se manifestem, para que eles vivam. A questão 47 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Nós, espécie humana, também foi desta forma? E os Espíritos respondem: sim. E ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Então, quando a gente pega a Gênese bíblica, que diz que Deus fez o barro, deu um sopro e, né, deu a vida àquele boneco, àquele barro. Então, é mais ou menos isso, né? Então, nós também estávamos entre esses elementos orgânicos, aguardando o tempo certo, né, para que a gente pudesse eclodir. Tivesse vindo antes, nós não teríamos vivido, porque as condições climáticas do planeta não nos davam condições. Nós viemos algum tempo depois, até porque o nosso planeta precisaria criar condições também para que nós pudéssemos sobreviver, né? Quando nós viemos em estado muito mais bruto do que isso que nós somos hoje, nós precisamos de força, para que nós pudéssemos comer, matar outros animais com a nossa força, né? Colher alimentos com a nossa força. Então nós éramos muito mais fortes, muito mais brutos, diferente de hoje, que nós estamos num estágio mais evoluído, espiritualmente e materialmente falando. Aí tem uma outra pergunta que Kardec faz: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? E os Espíritos respondem: não, todos os vossos cálculos são
quiméricos, né? São fantasiosos. Lógico, quando Kardec escreveu isso, há mais ou menos 150 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, a nossa ciência ainda estava muito atrasada. Hoje ela avançou muito mais. Mas eu acredito que ainda nós não temos esse cálculo preciso. Poderemos ter daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 100 anos? Poderemos. Por isso que Kardec disse, né? Quando a ciência provar que a doutrina está em erro em alguma coisa, o que ele disse? Acredite na ciência. Abandone isso e acredite na ciência. Então hoje, os nossos cálculos, ou há 150 anos atrás, esses cálculos eram quiméricos. Hoje pode ser que a gente tenha algo mais preciso com relação a isso. Então hoje a gente entende a diversidade do nosso planeta quando nós olhamos essa riqueza vegetal, mineral, animal, e fica mais fácil a gente compreender como que foi toda essa formação. Aí tem uma outra pergunta no livro dos Espíritos, a questão 49, que diz assim: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente homens como na sua origem? Por que nós não se formamos mais como na origem, né? E a resposta é: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, no nosso estágio, na nossa atual condição, ainda não nos é permitido conhecer o princípio dessas coisas, que ainda é segredos de Deus. Mas Deus nos deu a inteligência. Hoje ainda não nos é permitido esse conhecimento. Conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, amanhã, quem sabe a gente vai ter mais condições de entender melhor essa formação. Mas ainda para nós hoje, é importante só nós sabermos como que foi feito isso. Então hoje também não há mais necessidade dessa formação espontânea, porque hoje a própria natureza já criou recursos necessários para que essa formação dê continuidade. Nós falamos da semente da laranja, mas tem outras sementes também que nascem. É só nós, como seres humanos, criarmos as condições necessárias para que tudo isso se procrie. E assim também com os animais. Nós já conhecemos como que essa procriação se produz. Então nós vamos concluir com uma lição da Gênesis, capítulo 10, itens 29 e 30, que diz assim: quanto mais o corpo diminui de valor, nós falamos que no nosso passado nós éramos muito mais bruto. Hoje o nosso corpo não é tão bruto assim, nós não precisamos de mais tanta força, né? Então, quanto mais o corpo diminui de valor, mais o princípio espiritual cresce em importância, mas nós crescemos espiritualmente. Quanto mais nós diminuímos esse corpo, mais nós crescemos espiritualmente. Se o primeiro o coloca ao nível do animal, lá atrás nós estávamos ao nível do animal. Nós fazíamos o que os animais faziam. Hoje nós não precisamos mais disso, né? O segundo o eleva a uma altura incomensurável. Que altura é essa? Que planos celestes são esses? Que altura está o nosso Cristo? Nós podemos até ter uma noção, mas vivenciar isso, essa experiência, nos falta muitos recursos ainda hoje. Vemos o círculo em que se detém um animal. Quando nós vemos um leão atacar ferozmente um outro animal, comê-lo, sem tosse, sem nada. Então nós vemos o círculo que se detém o animal. Não vemos o limite onde pode chegar o espírito do homem. Nós sabemos desse limite, nós sabemos de espíritos mais evoluídos, sabemos que podemos chegar até lá, mas ainda nos falta muito. O Espiritismo, esta loucura do século XIX, 1800 e pouco, nos descobre todo um mundo novo, ensinando que estamos fazendo
incessantes travessias de um mundo para outro, ora encarnados, ora desencarnados. Então nós aprendemos e vivenciamos aqui nesse planeta, colocamos em prática o que aprendemos no plano espiritual. E a natureza, quando nós olhamos a formação dos seres vivos, a formação dos mundos, como que tudo isso aconteceu, segundo a doutrina espírita, fica muito mais claro, muito mais lógico para o nosso entendimento. A nossa razão entende de uma forma muito mais clara quando a gente vê a gênese bíblica, né? A criação do homem por um único casal, e aí a gente se pergunta por que tantas diferenças, né? Um branco, outro negro, um amarelo, outro vermelho, outro ocidental, outro oriental, por que tantas diferenças? Então a doutrina espírita nos esclarece muito mais sobre a formação desses seres vivos. O capítulo 10 desse livro da Gênese, quem tem o livro, ele é muito rico em detalhes sobre essa formação dos seres vivos. Eu recomendo que todos deem uma lida nesse capítulo 10, porque eu fiz aqui um resumo para passar para vocês, mas seria interessante a leitura completa dele. Não daria para a gente fazer isso, porque senão nós tomaríamos muito tempo, e não é esse o nosso objetivo. O objetivo nosso é uma preparação para os passes, né? Transmitir alguma informação sintética a respeito disso, mas eu recomendo a leitura. Então era isso que eu tinha para passar nessa manhã. Eu agradeço a todos por terem vindo, e agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião. Eles querem ouvir o ovo da galinha? Nós temos crianças, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Os germes estavam contidos no nosso planeta para que a galinha nascesse, né? Então ela nasceu primeiro. A galinha nasceu primeiro, e aí a própria natureza criou as condições para que a vida continuasse. Então a galinha com o galo, elas botam o ovo, choca o ovo, nasce os pintinhos, e aí foi dando essa sequência. Como não foi só um casal, foram vários casais no planeta, isso foi se multiplicando, porque cada galinha bota um ovo aí a cada 20 horas, né? Então, numa semana, tinha aí 5, 6 ovos, né? Então, quando a galinha ia chocar aqueles ovos, nascia 10 pintinhos, 10 outras galinhas, 10 frangos, né? Então a galinha nasceu primeiro. Tudo bem? Então agora nós vamos para a segunda parte, né? Que é os trabalhos de passes. A gente pede para que todos que fiquem aqui, aguardando serem chamados, que fiquem em silêncio. O silêncio é uma prece, mentalizando o nosso Mestre Jesus. E se lembrarem de alguém que estejam precisando de passes e não puderam comparecer, mentalize essa pessoa. Com certeza a equipe espiritual poderá auxiliar esse nosso companheiro ou companheira. Agora os médios passistas já estão tomando as suas posições na Câmara de Paz. Que Jesus nos abençoe.